Início do século XX, Vitória da Conquista era pequena. A cidade ainda não se destacava no cenário estadual, mas já sentia a necessidade de um veículo de comunicação. Em 1911, foi editado aquele que seria o marco inicial da imprensa em Vitória da Conquista. Dia 14 de maio iria se comemorar os 100 anos do primeiro jornal da Bahia, que era o jornal Idade Douro, criado em 14 de maio de 1811 lá em Salvador. Então os jornalistas, que na época não eram bem jornalistas, eram escritores, poetas, professores, que de uma certa forma queriam manifestar o seu pensamento, a sua cultura, então ele só tinha essa maneira de colocar demonstrar essa cultura sua, que seria através de jornais. Pessoas que gostavam muito de ler, gostavam muito, tinham um saber muito mais avançado. Essas pessoas, por exemplo, não eram letrados em termos de nível superior. Não eram pessoas, por exemplo, que tinham nível superior naquela época, mas eram pessoas que gostavam de ler e adorava e amava a literatura. O nome do primeiro jornal era uma referência à cidade, A Conquista. O semanário era ligado ao grupo político do Coronel Gugé, homem influente na época. A imprensa chega em Vitória da Conquista há 100 anos no contexto de lutas políticas de caráter familiar. As parentelas se digladiavam e sentiram necessidade de um meio de comunicação a fim de divulgar os seus pontos de vista e, ao mesmo tempo, desqualificar o adversário. Essa é uma das primeiras edições. Trazia notícias, entretenimento, política. No início, era escrito por Ernesto Dantas Barbosa. Depois passou pelas mãos do professor Euclides Dantas e Ormindo Cunha. Desapareceu depois de uma briga em janeiro de 1916. Ormindo fez uma denúncia de um suposto crime de sedução cometido por um músico da Filarmônica, que pertencia ao coronel Paulino Viana. Ele, incentivado por bajuladores, incendiários, que sempre existiu em todos os tempos em Vitória da Conquista, ele foi tirar satisfação com o dono do jornal, com Ormindo Cunha. Foi na sede do jornal de Ormindo Cunha, rasgou o jornal diante dele, de Ormindo, e atirou o jornal no rosto de Ormindo Cunha. Ormindo, sentindo que sua honra tinha sido atingida, ele, naquela época, isso era horrível para qualquer pessoa, principalmente para o homem. Então ele falou assim: coronel, eis a resposta, sacou uma arma, atirou e matou o coronel. Depois do jornal A Conquista, surgiram outros, como A Palavra, de 1916, A Notícia, em 1920, A Semana, em 1923, e outro jornal que também se chamava A Conquista, escrito e dirigido pelo padre Palmeira. Nas décadas seguintes, outros jornais foram editados. Em 1977 surgiu o FIFó. Durou poucas edições, até 1978. O FIFó, marcado muito para a questão política, um jornal mais de caráter democrático, ainda na fase da ditadura militar, mas um jornal que coincide com aquela época de transição para a chamada abertura política. Nós tínhamos um jornal aqui que era um jornal Combate, que era um jornal bastante da linha mais progressista, por assim dizer, e que não apoiava a ditadura, que foi logo fechado. E só quem ficou aqui circulando Vitória da Conquista nessa época foi o sertanejo, que muitos esquerdistas, inclusive, chamam o sertanojo, porque esse jornal, inclusive, era um cão de guarda da ditadura. A imprensa escrita ocupou sozinha o espaço do jornalismo em Vitória da Conquista na primeira metade do século passado. Os primeiros jornais, naturalmente, que foram jornais impressos em tipografia. Nós demoramos muito de ter um jornal impresso em offset, Tivemos o Fantástico Regional em offset, tivemos o nosso, o FIFó também em offset, e a partir de então a impressão tipográfica desapareceu, No início da década de 50, a mídia eletrônica chega à Vitória da Conquista com a inauguração da Rádio Clube. Em 1990, a região ganha a TV Sudoeste. Jornalistas passaram a trabalhar com a notícia transmitida por meio da telinha. Atualmente, na cidade, são 2 emissoras de televisão e 7 de rádio.
4h21 na UESB-FM, às 4h35, tem o conhecimento ao seu alcance. E outro fato que aconteceu também, que foi bastante importante na região, foi a criação do curso de comunicação com habilitação em jornalismo em 1998. Mas voltemos ao jornalismo escrito. Hoje são 2 jornais em Vitória da Conquista. Um circula semanalmente, o outro em edições esporádicas. E uma nova tendência do jornalismo escrito tem se consolidado nos últimos anos em Vitória da Conquista. São os blogs e sites. O blog hoje está tomando, né, um espaço que deveria ser hoje do jornal. Mas por que o blog chegou? Porque primeiro o blog tem a facilidade de chegar e entrar na vida das pessoas, nas casas das pessoas e fazer com que as pessoas leiam os blogs com facilidade. Vitória da Conquista, hoje, uma cidade de 300 mil habitantes, capital do Sudoeste, deveria pelo menos ter um diário. E nós não temos. Não é que... eu acho que o jornal papel nunca vai ser substituído e deixar de existir por causa dos meios eletrônicos. Os blogs, por exemplo. Dos blogs e dos sites, dos meios eletrônicos. Eu acho que o jornal papel sempre vai existir, como vai existir o livro papel. O jornalismo ainda é indispensável em seus múltiplos aspectos. Não se trata apenas do aspecto da informação, mas do aspecto também do debate de ideias, da contraposição de opiniões, da contraposição de análise, da contraposição de pontos de vista, não é? Além disso, o aspecto cultural que o jornal tem.